Olá, bem-vindo de volta ao Milênio Sombrio do Futuro no 40.000. E hoje nós vamos continuar a saga dos Primarcas, falando dele, de Magnus o Vermelho, Magnus o Rei Vermelho, ou também conhecido como Ciclope Vermelho, porque chamar ele de Magnus o Mago não ia ser muito legal, então os títulos dele são mais relacionados ao fato de ele só ter um olho e ele ser vermelho, até porque é difícil tu ver um ser humano vermelho, então na cor da Zafira, então ele é bem vermelho mesmo, e isso destaca ele dos outros. E o Magnus, no caso, ele tem um poder diferenciado dos seus irmãos, ele é segundo apenas ao Imperador da Humanidade na capacidade psíquica, ou seja, ele consegue utilizar o poder da mente para modificar a realidade e não é nada menos do que magia. Ele utiliza o Warp, o imaterial, como uma fonte de energia para modificar a realidade ao seu redor, dando a ele poderes incríveis, coisas como telecinesia, ele puxa uma coisa com a mente, ele lê pensamentos, ele consegue se comunicar através de telepatia e muitas outras coisas, como parar em tempestades com a mente, causar tempestades com a mente, destruir coisas, esmagando elas com uma pressão absurda, fazer várias coisas, voar, ele consegue botar um disco embaixo do pé e ir voando como se fosse uma prancha de surf no ar. Então o Magnus tem uns poderes excepcionais. Além disso, ele também é o maior dos Primarcas no sentido literal da palavra. Ele é gigante. Por isso também ele é conhecido como Ciclopes, porque ele parece um monstro da mitologia com um olho só e gigantesco, além da pele totalmente vermelha. E no caso do Magnus, ele é maior até que o próprio Imperador da Humanidade no quesito de tamanho. O Logar, numa dos Word Bearers, dos carreadores da palavra, uma vez conversou com Magnus e falou o seguinte: Magnus, eu queria ser tão parecido com o nosso pai quanto você. O Magnus olhou para ele e falou: Logar, tu é a cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V do Imperador. Tu é o único que poderia se passar realmente por filho dele, cara. Tu é igual ao Imperador. E o Logar, claro, não falou assim, mas é mais legal falar assim. E o Logar olhou para ele e falou: eu não estou falando no sentido físico, eu estou falando como ele realmente é, com o poder, você é o mais próximo do nosso pai. E o Magnus, no caso, sempre teve uma certa afinidade com o Imperador, que eu vou contar na história aqui, quando ele foi espalhado pelo universo junto com os seus irmãos e caiu no planeta de Próspero. E eu só preciso fazer um disclaimer que em português é um termo de isenção de responsabilidade. É o seguinte: eu não gosto do Magnus o Mago, eu acho ele meio chato, nunca gostei, essa aqui é a figura antiga dele, isso eu tenho que dizer, o Zint às vezes faz um bom trabalho e algumas coisas é melhor que mudem mesmo, porque assim, eu não sou muito chegado no Magnus dos Primarcas. Pra mim ele é o menos legal, talvez não o pior, mas um dos menos interessantes. E a história dele faz ele se passar como um grande herói, nossa, Magnus nunca fez nada errado, quando na verdade ele vai causar dano à humanidade por mais de 10.000 anos, e sinceramente eu acho que o que ele fez pode ser até considerado pior que o próprio Horus. Pois é, vamos descobrir como um cara legal, cheio de esperança e totalmente inocente e mais arrogante, conseguiu fazer uma grandíssima cagada e condenar a humanidade ao eterno sofrimento. Bem, começando então, antes mesmo da câmera de gestação dele cair no planeta, o Magnus já sabia quem ele era,
ele já sabia que o imperador existia, uma figura, o criador, uma figura paterna, o seu mentor, e eles se comunicavam através da telepatia. Então, antes mesmo de ele acordar e abrir os olhos para ver o mundo, ele já conversava com o imperador e algumas coisas ele aprendeu com o seu pai. Ele aprendeu o seu nome, ele aprendeu um pouco, uma fração do seu poder, e ele aprendeu o seu objetivo e a grandeza do trabalho deles na questão de unir a humanidade contra os horrores do universo. Porém, o Magnus foi roubado do imperador e enviado junto com seus irmãos para cantos distintos do universo e caíram em planetas excepcionalmente selecionados para moldar a sua imagem, para fazer a personalidade deles se desenvolver com base aonde eles cresceram, como um plano maléfico de um Deus com muitos e muitos olhos do outro lado. Bem, Magnus, no caso, caiu num planeta chamado Próspero. E aqui eu vi algumas versões, aliás, quase tudo na história, tanto do Thousand Sons, que seriam os 1000 filhos, que é a legião do Magnus, quanto o Magnus. Tem livros que dizem uma coisa e livros que dizem outra. A nível Alpha Legion, não chega nesse ponto, mas mistura bastante coisa. Então, eu vou contar do jeito que eu acredito que fica mais interessante e o produto final é o mesmo, então não se preocupe. E eu tenho alguns amigos que já leram o livro aqui, todos do Mago, que tem vários, meu Deus, é o queridinho da GW. E no caso, eles afirmam que é uma das leituras mais legais. Então, em alguns das imagens aqui, eu trouxe a capa de alguns livros e todos eles são interessantes. Se tu quiser ir atrás, dá para conseguir. Claro, jamais eu iria defender navegar os alto-mares, alto mar, mas existem pirateados na internet. Claro, você, bom cidadão imperial pagador de imposto, jamais faria uma coisa dessa, mas existe, até porque acredito que ele só tem em inglês, então tu não vai achar um livro traduzido. Triste, infelizmente. No caso, o Magnus, então, caiu no planeta de Próspero e existem versões que ele caiu numa montanha e existem versões que ele caiu diretamente na praça da cidade de Tisca. A cidade de Tisca, ou Cidade das Luzes, era um local, ou na real a última cidade propriamente dita desse planeta. Independente se ele caiu numa montanha próxima ou na cidade, ele acabou encontrando os habitantes, os humanos locais, e foi atraído para eles. Ele viu a humanidade e ele imediatamente reconheceu que ele era um humano e ele queria participar e ajudar e assim entender e conversar e ser um membro dessa sociedade. Ele foi imediatamente atraído ali. E a cidade de Tisca era linda. Magnus olhou para ela. Era um local com enormes construções, muitas em formas de pirâmides que chegavam aos céus. Ele via ruas iluminadas e brilhosas e com as pessoas que estavam ali eram cultas e diferentes. Assim, ele normalmente, se uma pessoa vermelha, imagina uma criança totalmente vermelha com um olho só, caísse no meio de uma cidade do céu, ele iria ser visto como um alienígena ou como um monstro e provavelmente ele iria ser queimado vivo ou executado no lugar que ele caiu. Mas as pessoas aqui de Tisca eram mente aberta e eles viram ele como um emissário, alguma coisa diferente para mudar a situação em que eles se encontravam nesse momento. E na época, o maior dos magos psíquicos aqui do planeta chegou para encontrar esse recém-nascido primarca que havia saído da sua câmara de gestação. Esse psíquico aqui do planeta se chamava
Amon. Amon-Ra? Não, só Amon mesmo. Então o Amon chegou pro Magnus e eles imediatamente estabeleceram um laço assim, afetivo de mestre e mentor. E o Amon percebeu que ele tinha muito potencial e ele começou a treinar ele junto com os outros psíquicos. O planeta de Próspero era um planeta que foi colonizado pelos seres humanos há muito, muito tempo, antes mesmo que a era negra da tecnologia, a era dos conflitos, onde se perdeu muito, onde teve uma guerra contra uma espécie de máquinas super avançadas, a inteligência artificial que destruía a humanidade, coisas horríveis aconteceram lá atrás, muito se perdeu. E nesse período, várias pessoas humanas, né, porque pessoa só tem humana, né, senão humano não é uma pessoa, mas no caso vários humanos começaram a desenvolver poderes psíquicos aberrantes, uma mutação. E nesse planeta de Próspero, uma quantidade enorme, uma porcentagem muito alta das pessoas nascidas aqui eram psíquicas. E os psíquicos eram vistos com muito, muito medo, até porque eles diminuem a distância, a proteção entre o nosso universo e o outro lado, no caso o imaterial, o Warp, e quando eles reduzirem isso, pode causar um portal que enche de demônios e forças caóticas que mata todo mundo, além de outras coisas assim, mais surreais, como tu começa a ficar paranoico, as pessoas começam a entrar em depressão e se suicidar. É um negócio horrível. Em geral, tu não quer o imaterial influenciando o nosso universo, porque eles mexem na tua mente. E nesse planeta, felizmente para alguns, infelizmente para a população do planeta, começou a aparecer uma criatura muito, muito estranha chamada Psycho-9. É Psychoneurin. Eu já vi alguns falar Psychoneurin. Psycho-9, né? É meio esquisito de falar. Mas essas criaturas é uma espécie de vespa, só que ela é uma coisa meio que do imaterial e se alimenta da mente do poder dos psíquicos. Então, num planeta cheio de psíquicos, essa criatura insetoide não muito natural, que consegue enfiar os seus ovos diretamente na mente do psíquico, sem nem encostar fisicamente nela, é muito efetiva para exterminar a população do planeta. Poucas cidades sobreviveram e a única digna de nota foi Tisca, que o Magnus caiu, porque os psíquicos aqui conseguiram descobrir jeitos de proteger e meio que criar um escudo na sua mente, evitando que essa criatura matasse todos os psíquicos e também a humanidade, porque eles também são fisicamente agressivos. Então, em si, além do risco de tu ter o teu corpo estraçalhado por esses insetos parecido com uma vespa, se tu for um psíquico, tu tem o risco da tua mente ser destruída de dentro para fora. E o Magnus, no caso, nasceu ali, caiu ali na cidade protegida, então ele aprendeu com o seu mestre agora, com o Amon e com outros professores ali da cidade, como se defender dessa criatura, e ele, muito faminto de conhecimento, quis continuar explorando o planeta. O pessoal falou para ele, cara, fora das muralhas é perigoso. Ele disse então, nós não estamos aqui, vocês não estão vivendo, vocês estão sobrevivendo. A gente precisa de conhecimento para como derrotar essa ameaça e também para poder retomar o planeta para a humanidade. Nós não podemos viver com medo dos alienígenas, nós precisamos descobrir como derrotá-los e o conhecimento é o necessário para a gente adquirir o poder para exterminar essa ameaça. Bem,
não era errado essa linha de raciocínio, foi com o conhecimento que eles aprenderam e divulgaram como se defender dessas criaturas em primeiro lugar, utilizando o próprio poder psíquico que elas se alimentam. Então, o Magnus, ele simplesmente constatou que talvez a gente consiga descobrir um jeito de retomar o planeta dessas monstruosidades. Iria ser difícil, iria ser uma luta, iria ser muito arriscado. Mas o Amon, vendo que, olha, ele já estava agora superando todas as expectativas, o Magnus aprendeu em alguns meses coisas que levaram décadas para os maiores mestres psíquicos ali do planeta conseguirem fazer. E ele, na verdade, já estava ensinando eles algumas técnicas e modificações, coisas que eles nunca tinham imaginado que era nem possível. Então, se alguém conseguiria retomar o planeta dessa coisa, seria o Magnus. E no caso, se isso aí foi colocado aqui por acaso, ou se na época da era dos conflitos alguém decidiu exterminar os psíquicos e botou essa criatura aqui modificada, porque tu tem que entender que muito tempo atrás, quando a Federação Humana começou a ir para as estrelas, a nossa tecnologia de mudança genética, de utilizar coisas do imaterial para modificar a realidade, era muito grande. Então é possível que tenha sido até um ato humano assim, de ter criado esse monstro aqui para matar os psíquicos desse planeta e evitar que eles se espalhassem por aí. Pode ter sido que foi uma criação de algo do outro lado ou até uma junção dos dois. Nessa época, as influências do imaterial ficaram muito intensas, então nada impede que alguma coisa do outro lado mexeu na cabeça de alguns seres humanos e decidiu que fazer um extermínio de todos os psíquicos aqui com essas criaturas aberrantes ia ser a melhor das ideias. Não sei exatamente a origem deles, na verdade ninguém sabe, mas esses insetos infestaram o planeta e eles destruíram quase todas as colônias humanas e mataram incontáveis psíquicos em várias gerações, a não ser os que se mantinham firmes aqui na cidade de Tisca. E agora então, Magnus, o Amon e outros 50 voluntários foram explorar as ruínas do planeta em busca de conhecimento. O que ele estava procurando não era só o conhecimento literário, um livro escrito faça isso, faça aquilo, mas também um conhecimento diferente, uma coisa mais assim surreal, mais psíquica, mais hippie. É por isso que eu não gosto dele. Ele é meio hippie, ele é meio todo na era de Aquário e ele iria entrar no mar. Como assim? Ele medita, Magnus medita, cara, assim, ele medita e ele começa a ver coisas que não existem, e ele começa a sentir energias, good vibes. Eu não gosto do Magnus, e, em geral, ele faz essa coisa hippie dele, e aí ele começa a ver o imaterial. Lá ele anda por planetas inteiros, ele vê meio que uma dimensão em espelho à nossa. Ele vê a humanidade sofrendo, ele vê coisas antigas que já foram, ele vê coisas que poderiam ser e que nunca serão, ele vê várias coisas crescendo e virando poeira, ele vê a história acontecer diante dos seus olhos. Olhos? Tu não falou que ele era um ciclopes? Calma. Depois eu chego nessa parte, mas em geral o Magnus conseguia ver, assim como um psíquico, ele tem uma visão assim diferente e ele consegue ver coisas que não existem ou são invisíveis para os olhos de pessoas normais. Então ele, quando medita, ele consegue entrar nesse outro universo, nessa outra realidade, no imaterial. E o pai dele, o imperador, havia avisado: cuidado, Magnus, nós podemos ser as coisas mais fortes desse universo na parte psíquica, mas do outro lado existem terrores
que podem ser manipuladores, que são cruéis e poderosos, e você não deve ir muito fundo no seu conhecimento. Mas o Magnus achava, vendo aqui em Próspero, aprendendo, com uma fome de aprender mais, que conhecimento nunca é demais e aprender sempre é bom. Então ele continuou querendo descobrir, e cada vez que ele entrava no imaterial, coisas novas e incríveis iam se revelando para ele. Coisas que, digamos que um arquiteto do destino, se é que tu me entende, estavam planejando para ele. Planos sobre planos sobre planos. E Magnus, digamos também que nessa etapa, ele tinha vários olhos olhando por ele. E o imperador o avisava: não vá, não procure aí. Mas ele procurava cada vez mais a fundo. Magnus compara o imaterial, o Warp, como um oceano, e o imperador dizia que nas profundezas desse oceano existem terrores que nem eles juntos conseguiriam enfrentar, sozinhos. Mas Magnus não tinha medo. Ele ia um pouquinho mais pro fundo, não acontecia nada. Ele ia um pouquinho mais pro fundo, não acontecia nada. Ele ia um pouquinho mais pro fundo, não acontecia nada. Mas se tu conhece o oceano, tu sabe que vai ter uma hora que não vai mais dar pé e tu vai se afogar. Cuidado quando tu vai pro fundo. Mas o Magnus, na sua arrogância, percebendo o seu poder incrível, comparado aos outros psíquicos, ele era sempre o maior, bajulado, e agora eles todos o respeitavam como o maior dos seus. E então ele, literalmente no caso, porque ele já tinha crescido um monte, mas ele, e também na parte psíquica, mas no caso ele foi indo, com um orgulho assim, com uma autoconfiança incrível nos segredos do imaterial. E até um dia que numa expedição em uma das cidades que estava em ruína, ele viu uma estátua de um pássaro. E nessa estátua de pássaro, ela meio que chamou a atenção dele. Era como se tivesse algo a mais ali, mas ele não conseguia entender o que era. E a estátua, no momento que o Magnus olhou para ela, caiu no chão e se desfez em 1000 pedaços. E naqueles fragmentos no chão, o Magnus começou a ver um padrão, uma coisa linda. Ele começou a ver respostas a perguntas, a coisas diferentes. Ele falou pro pessoal que estava ali na expedição junto com ele, os outros 50 e o Amon. Ele falou: olhem, os segredos do universo se revelam para nós. E os outros falaram, olhando para aquelas pedras caídas no chão: o que tu fumou hoje, Magnus? Isso aí foi muito forte. Eu já falei para te parar com isso aí. Porque o Magnus estava vendo coisas incríveis. Ele falou: não, ali, olhem, observem, vejam. Ai, que hippie. E o pessoal continuou olhando aquelas coisas ali que não fazia sentido. E de repente o Amon olhou e ele começou a ver o mesmo que o Magnus estava vendo. E ele falou: é verdade, tem mesmo, ele tem razão. Agora tudo faz sentido, agora tudo se conecta. E os outros que estavam ali continuaram vendo aquelas pedras que eles estão falando, quando para eles também começou a aparecer um padrão, uma coisa linda, como se fosse um entrelaçado, destino, uma coisa maior ali naquela ruína da estátua de pássaro que havia caído. Mas eles não conseguiram entender o fenômeno até o fim, porque 50 daqueles insetos devoradores de psíquicos apareceram voando em todas as direções. Toma, psíquico maldito. E no caso, eles começaram a encher os aprendizes, os psíquicos que estavam ali junto com o mago e o Amon. Eles começaram a vir por todas as direções. Eles tinham que concentrar e manter um escudo cerebral e enfrentar aquelas criaturas que, se eles baixassem a guarda no escudo cerebral,
as criaturas iam devorar a mente deles e botar os ovos lá dentro. E se eles não conseguissem focar nisso aí, eles também teriam que lutar na parte física, porque as criaturas possuem ferrões e eram muito, muito agressivas. Elas começavam a devorar os corpos, arrancar pedaços do braço, da cabeça, atacar o pescoço, usar o seu ferrão para paralisar a presa, enquanto elas devoravam a carne. E eles começaram a morrer, um atrás do outro. E o Magnus e o Amon começaram a lutar um de costa pro outro, utilizando o poder psíquico para destruir aquelas criaturas, mas onde eles matavam 10, mais 20 apareciam, e eles foram um enxame daqueles monstros, começaram a cercar eles. Daqueles 50, apenas 8 estavam vivos, quando de repente o Magnus escutou uma vozinha. Magnus, ei Magnus, deixa eu te ajudar, eu quero ser seu amigo, Magnus. Mas Magnus não teve tempo também de escutar e responder essa voz, e ele sentiu uma enorme força fluindo do seu corpo, e o poder psíquico dele aumentou num nível exponencial, e ele destruiu aquele enxame que estava matando seus companheiros e causando tanto terror. Depois desse evento, o Magnus ficou tão poderoso que ele começou a limpar aquela infestação do inseto devorador de psíquico, com um nome muito difícil que eu me recuso a pronunciar de novo. Psiconeum, droga, difícil. Mas em geral, o Magnus devastou aquelas criaturas e, com a ajuda de mais e mais voluntários, eles começaram agora a buscar os conhecimentos perdidos e retomar as cidades antigas, e com o conhecimento, com as riquezas e com não só o conhecimento normal e físico, mas também esse conhecimento esotérico que ele adquiriu aqui, ele conseguiu limpar o planeta daqueles alienígenas horríveis e prosperou. No caso, a cidade de Tisca foi agora administrada por Magnus. Eles deram a ele o cargo ali para governar, e Magnus fez a cidade uma joia. A cidade ficou um local seguro e protegido, e os humanos de algumas cidades menores que ainda estavam sobrevivendo conseguiram vir para cá, e o local explodiu, assim, no bom sentido nesse caso, para alguns ruim para outros, e a população humana começou a crescer de novo. Em segurança, eles foram se expandindo e retomando o planeta a partir das muralhas e ao redor, retomando as antigas ruínas e eliminando com um todo aquela ameaça dos insetos devoradores de psíquicos. Eles começaram a ensinar, e todo mundo que nascia com poder psíquico no planeta ia aprender. O Magnus começou a recrutar centenas de pessoas, aliás, milhares de pessoas, para escrever, redigir, guardar tanto a história quanto aqueles conhecimentos esotéricos que ele começava a trazer. E o pessoal aqui em Próspero começou a ter a melhor vida que eles tiveram desde sempre, desde 20 mil, quando começou a destruição da Era dos Conflitos. E as pessoas começaram a viver em abundância. Tinha comida, tinha emprego, tinha uma condição de vida boa, tinha condição de aprendizado. Todo mundo era aceito conforme ele era. Era um local muito à frente de seu tempo. Acho que um dos melhores locais para viver nessa época do Império. E falar nisso, Magnus sabia que o Império estava vindo, porque ele conversou com o Imperador, ele sabia do que aconteceu com a humanidade, e ele sabia que da Terra Sagrada, da Holy Terra, tinha começado uma cruzada para unir as pessoas para uma verdade imperial. E ele começou a espalhar a notícia, e o povo em Próspero estava ansioso, aguardando a chegada do Imperador e para se reconectar com a humanidade como um todo, trazendo não só o progresso para o planeta, mas sim para o ser humano. Era um tempo de festa, alegria e prosperidade, até o momento que o Imperador chegou.
No momento que o imperador chegou, o Magnus já tinha feito uma enorme recepção, porque ele sabia que ele ia vir, e ele chegou e mostrou pro pai dele o planeta que ele criou, que nenhuma criança mostra, tipo, sei lá, um brinquedo que ele tem, ou uma criação de Lego que ele fez. Ele, olha pai, eu que fiz, aqui, ó, tá vendo aquela biblioteca? Não era nada, quando eu cheguei aqui era tudo mato, agora... Ele mostrou pra ele o planeta e a sociedade que ele fez. O imperador botou a mão no ombro do filho e falou: parabéns, Magnus, você realmente superou expectativas e é mais do que eu imaginava que você ou qualquer um dos seus irmãos conseguiria fazer. E o Magnus, super orgulhoso, com um sorriso em cada orelha, sentia que o pai dele era mais do que qualquer coisa que ele já tinha imaginado. Aquele poder psíquico que ele sentia à distância, agora presencial, era muito acima de qualquer coisa que ele pudesse sequer ver, assim, imaginar que pudesse ser possível. E vendo seu pai, foi a primeira vez que ele percebeu que ele não era nem o mais inteligente, nem o mais poderoso do universo. E Magnus ficou feliz em explorar junto com seu pai, meditando aquele grande mar do outro lado. O imaterial, ele não tem uma forma, então é como se fosse uma viagem, coisa de drogas, só pode ser droga. O imaterial não é legal, mas eu imagino o Magnus e o Big E explorando do outro lado, o Magnus como se fosse uma criança pequena em cima de uma pranchinha de body surf, assim, aquela só pequenininha pro corpo, e o pai dele puxando em pé, dando pé naquele oceano, levando ele, mostrando as coisas antigas, o que já foi, o que vai ser e o que será naquele mar que é o imaterial. E o Magnus, então, viajando com Big E nas ondas do mar, aprendeu coisas incríveis e mais uma vez o seu poder psíquico continuou crescendo. E junto com seu pai, eles foram buscar os remanescentes dos irmãos. O Magnus foi um dos primeiros, não o primeiro, mas sim um dos primeiros a ter sido encontrado. E junto com o imperador, ele foi buscar os outros. Porém, Magnus também recebeu uma má notícia. Nem tudo são flores na vida do nosso Ciclope Vermelho. Aliás, até por isso que depois ele vai ser chamado de Ciclope. Bem, o imperador mostrou para ele, já sabia que eles tinham sido criados para governar as legiões, super soldados feitos com órgãos a mais e com uma modificação genética que vem da base do Primarca. E a legião que foi feita e recrutada com os recrutas da Terra, com base no DNA e no código genético aqui do Magnus, tinha um leve problema. Por várias décadas, eles lutaram bravamente e de forma honrada para reunir os povos humanos que sofriam na mão dos alienígenas ou de tiranos locais, em troca do governo sábio e genial da administração imperial, que não é nada tirânica, nem cruel, nem fria. Mas, em geral, eles começaram a aceitar a verdade imperial e espalhar cada vez mais a influência de um governo central da humanidade e a ideia do império unindo todos nós como uma coisa só. E esses soldados aqui, feitos pelo DNA do Magnus, tinham um pequeno probleminha assim. Depois de várias décadas lutando, alguns deles começaram a sofrer dores, uma dor na barriga, no corpo, na cabeça, uma dor intensa, e essa dor começava a aumentar. É como se a cabeça deles, a barriga, o corpo quisesse explodir, sair tudo para fora. Era uma coisa estranha, e conforme essa dor se intensificava, eles começavam a mudar e virar uma aberração. Eles viravam uma Chaos Spawn. Chaos Spawn, no caso, uma cria do caos. Então, pela energia do DNA do Magnus ali,
dessa influência do imaterial era demais para o corpo, mesmo o corpo modificado e resistente dos super soldados. E com o tempo eles acabavam não aguentando mais e virando uma aberração monstruosa, cheia de tentáculos, olhos, bocas e coisas horríveis em todos os pontos. Ele deixava de ser um ser humano e virava uma bolha assim, cheia de tentáculo, dente e coisa, um negócio esquisito. E a maioria deles começou a ficar afetado por isso aí. A legião, que inicialmente, assim como as outras, tinha aproximadamente 80 a 100 mil super soldados, no momento que o imperador chegou para o Magnus, tinha menos de 1000. E esses 1000 sobreviventes, no caso, o Magnus nomeou a sua legião com uma homenagem àqueles mais resistentes que aguentaram até agora, e eles foram chamados então Thousand Sons, os 1000 filhos, porque eles foram os únicos que sobreviveram àquela alteração genética. E o Magnus, no momento que ele viu os remanescentes dos seus super soldados, porque ele havia escutado as histórias, ele havia visto seu pai utilizar as legiões para dominar os planetas, e ele sabia desde pequeno que um dia ele iria governar eles, e como eles são feitos e modificados com a sua genética, eles são os seus filhos. Então, vendo isso, ele viu ele assim, olha, como é que eu vou te explicar? Desapontamento, tristeza, vergonha, mas não pelos filhos. Aliás, esses aí que ele via à sua frente eram os mais fortes e resistentes. Esses aí ele tinha orgulho, por isso até ele nomeou isso. A vergonha que ele sentia era dele, porque esse defeito vem da genética dele. A culpa era dele, o erro foi ele que causou, e esse sofrimento dessa mutação, dessa aberração, dessa coisa que eles viravam, era a única e exclusiva culpa dele. E o Magnus e o pessoal ali chamava isso de troca de pele. Na real, é flesh change. Acho que troca de pele seria um nome correto assim para botar em português. Quando do nada um daqueles super soldados viravam isso aqui. E quando eles começavam a sentir aquelas dores, eles tentavam ficar numa estase, meio que se congelar, para evitar a mutação, para tentar ganhar tempo, até achar algum tipo de cura. E o imperador tentou, os maiores cientistas e o pessoal aqui da Terra, os adeptos biologistas, não conseguiram de jeito nenhum descobrir um jeito de reverter ou pelo menos parar essas mutações. No momento que acontecia, tudo que daria para fazer era congelar para ganhar mais tempo, para talvez um dia achar uma cura. Mas nada, nenhum relato na Terra, nenhum relato nos planetas conquistados sequer parecia essas coisas. E não existia nenhuma cura plausível, possível ou feita com a tecnologia e com os conhecimentos que eles tinham até então. E alguns dos outros primarcas e várias pessoas na Terra sugeriram ao imperador: é o seguinte, isso aí é uma falha que não tem como reverter. Eles morreram quase todos por causa desse problema. Vamos parar de fazer com a semente genética do Magnus. Na verdade, a gente deve simplesmente eutanasiar esses que estão aqui agora, eliminar todos, para evitar que isso aqui seja o destino deles, porque qualquer um que visse uma dessas aberrações ia saber que a morte era uma opção bem preferível a virar isso aqui. Então o imperador falou com Magnus e deu a ele essa opção: se for para decidir o destino dos teus filhos, meu querido Magnus, vai ser tu que vai decidir. Só que o Magnus, apesar de todos os seus múltiplos, quase que infinitos defeitos,
Ele era muito, muito humano. O Magnus é um cara que ele tem esperança, ele é inocente, ele quer fazer o bem. Então se existe uma chance de curar isso aqui, eu vou fazer de tudo para conseguir, pai. Deixa eu tentar antes de eu tomar a decisão de eliminar todos aqueles que foram modificados com a minha genética. E o imperador, então, pelo apreço que ele tinha do Magnus e também por ter visto tudo que ele fez até aqui, optou por deixar o Magnus tentar, porque se ele visse que não tinha solução e o sofrimento aqui, ele iria botar eles para morrer, para descansar, porque virar essa coisa, como eu disse, é bem pior do que a morte. Então o Magnus começou a procurar e tentar achar uma solução. Ele foi para a Terra, até por um tempo, ele acompanhou outros primarcas também, ele procurou todo o conhecimento, mas nada no mundo físico dizia ou explicava o que acontecia com seus filhos. Não tinha uma razão, um motivo científico para eles virarem aquelas abominações, se não era nada no erro genético, nada na parte material. Talvez fosse algo do imaterial, talvez fosse algo relacionado a essa conexão entre ele e aquele outro universo, aquele grande oceano que ele tem acesso tão facilmente. Talvez isso fosse demais para um ser humano convencional, só que essa mutação ele não conseguiu identificar um porquê disso e por que um psíquico não acontece isso com eles, apenas com o Magnus, e por que ele e o Imperador eram imunes a isso também. Afinal, se isso é por muito poder psíquico, por que eles têm tanto e nada acontece com eles? Tem alguma coisa errada e ele iria descobrir o que era, não conseguindo achar uma resposta mundana, uma resposta material. Ele então entrou em meditação e começou a procurar um conhecimento esotérico, uma coisa do outro lado. Ele fez um mapa astral? Talvez, pode ter feito também, mas ele foi atrás de tentar descobrir o que estava acontecendo e como resolver. E nesse momento ele foi bem fundo para o imaterial. Num transe, ele chegou num local onde o futuro e o passado e o presente se misturavam, como realidades aconteciam e sumiam, coisas apareciam e viravam poeira, tudo estava mudando, tudo trocava, era como se uma corrente do oceano puxasse ele para cá. E lá dentro ele escutou uma vozinha de novo e ele escutou uma coisa, uma criatura, mas não era uma criatura, era meio que um ser primordial, uma força de criação, uma força do universo em si, algo que não tem forma, algo que é energia. Ele viu pássaros voando, ele viu algumas criaturas com pescoço alongado, com uma ou duas cabeças, ele viu coisas mágicas acontecerem perante seus olhos e virarem poeira. E ali ele conversou então com o Senhor da Mudança. Como eu disse, o imaterial é algo abstrato. Eu imagino a cena dele conversando com Zint, o Senhor da Mudança, como uma coisa estilo assim, cartunística da Disney. Como assim? Pois é. Bem, eu imagino ele andando assim, no universo, naquele líquido, naquele negócio, chegando no nada. E de repente, meio que uma tendinha de circo abrindo a porta com uma plaquinha escrita: futuro, passado e cura para os males que transformam seus filhos em mutantes aberrantes. Ele o quê?
Ele entrou ali naquela barraquinha de circo e ali eu imagino que o Zinch deve ter, porque o Zinch tem várias formas, ele muda o tempo todo. Eu imagino que o Zinch deve ter aparecido tipo um personagem assim, bem malandro, traiçoeiro, estilo o vilão do Princesa e o Sapo. E ele chegou lá, eu vejo seu futuro, seu passado e eu trago o seu amor em 3 dias, se não o dinheiro de volta. Não, mas eu vejo tudo. Você, Magnus Magnólio Magnânimo, eu vejo o seu passado. Você, sozinho no mundo, encontrou um guia, um tutor, e com conhecimento, poder você ganhou. Mas agora, Magnus, mais poder você precisa, porque quando o papai chegou, muitos problemas ele trouxe, não foi, Magnus? Algo que você não resolve, não é? Mas não se preocupe, meu caro. Dizem que amizade é magia, e eu sou um mago e quero ser seu amigo. Por um preço pequeno, por uma leve barganha, Magnus. Meu caro, aperte minha mão. Você apertaria a mão de um pecador, não é, Magnus? Deixa eu ser seu amigo e eu o ajudarei. Uma cura para os seus filhos te darei. Porém, um pequeno preço você tem que pagar, o seu olho direito você vai me dar. E Magnus, sei lá por quê, aceitou a barganha. Quando alguém pede o teu olho, meio que é bucha, não entra nisso aí. E eu imagino que ele deve ter cantado aquela musiquinha no final. Agora está feito, o pacto foi selado, mas não se preocupe, Magnus, se algo der errado. Não se culpe, você não fez nada errado, a culpa é nossa, dos seus amigos do outro lado. Eu acho que eu vi filme da Disney demais, desculpa, minha cabeça foi danificada permanentemente. Mas, no caso, Magnus então fez um pacto com o Senhor da Mudança e ele trocou o seu olho direito pela cura para os seus filhos. A mudança, aquela flash change, aquela mudança de pele, parou de acontecer. Nenhum mais deles foi afetado. O seja lá o que do outro lado fez o acordo e cumpriu com a sua palavra. E o Magnus agora perdeu o olho. Eu já vi relatos em alguns livros mais antigos dizerem que ele já nasceu sem o olho. Alguns dizem que um lado do rosto dele é como se fosse uma pele lisa e que aquele buraco do olho nunca existiu. Outros dizem que ele tem uma cicatriz desfigurante no rosto, onde era o olho dele. E alguns dizem que é um olho dourado, uma coisa diferente ali. Cada um vê, eu acho que quer ver. Como os psíquicos, no caso, no 40.000, eles transmitem uma imagem. Tu não vê eles como eles realmente são. O imperador, na verdade, é bem menor do que ele aparenta. Quando ele utiliza o poder psíquico dele, ele forma meio que uma imagem, uma luz, uma coisa maior. Então o imperador, na verdade, ele é bem menor do que ele aparenta ser. Então o Magnus, essa questão do olho ali, de aparecer uma parte só lisa, bonita, assim, sem nenhum defeito, pode estar escondendo a cicatriz que tem embaixo, porque ele não quer que apareça. Então ele usa o seu poder psíquico para mostrar para as pessoas como se o rosto dele fosse totalmente perfeito e aquele cantinho ali onde ficava o olho é só a pele lisa no lugar onde deveria ser o olho. Então, um extra aqui, e a história deles, assim, se contradiz, porque não é um autor só que escreve, e tem vários pedaços da história em vários pontos, mas eu tentando, assim, juntar o que o pessoal, assim, comenta sobre o olho do Magnus, ele meio que, assim, eu acredito que ele tem, sim, a cicatriz, e que ele utiliza o seu poder psíquico para mostrar como se o rosto dele fosse liso. Então agora você sabe por que ele é chamado também de Ciclopes Vermelho, porque ele só tem um olho e ele é vermelho. Não é muito criativo, mas ele é o Ciclopes Vermelho. E depois disso, achando a cura com esse conhecimento proibido e esotérico, ele agora então guiou seus filhos numa campanha de unir a humanidade junto com o imperador e seus irmãos em busca de conhecimento e trazer um iluminismo
mostrar para a humanidade que conhecimento é poder e todo poder vai ser útil para eles, então tu tem que ter todo o conhecimento sempre. E o Magnus utiliza um livro que ele registra esses conhecimentos esotéricos feitos com a pele daqueles insetos que ele matou naquele planeta. Esse livro fica amarrado na sua armadura e ele leva ele por aí. Esse é o livro de Magnus e nesse livro contém vários conhecimentos que ele adquiriu no imaterial. O imperador já havia avisado para ele algumas vezes: cuidado com o que tem lá. Existem coisas más. No outro lado, não acredite em tudo, sempre desconfie, sempre duvide e não aceite as coisas que eles te oferecerem. Magnus, não aceite doces de estranho. Se é um estranho, tu não aceita, cara. Tu não conhece, não sabe o que vai acontecer. Não, Magnus, não. Mas o Magnus se achava o inteligentão, achava que ele era melhor que isso, achava que nada ia acontecer com ele, e ele cada vez mais aceitava algumas coisas e avisos que vinham dos seus novos amiguinhos do outro lado, incluindo os seus soldados agora da sua legião. Receberam também nesse contrato inteiramente grátis guias espirituais. Guia espiritual, meu amigo, isso é um demônio desinte, Magnus. Sai disso aí, Magnus. Por que? Como é que pode ser tão inteligente e tão burro, Magnus? Mas agora a sua legião recebeu guias nos aspectos do imaterial. Então eles iriam poder ir cada vez mais fundo com esses guias mostrando para ele. Ai, Magnus, tu condenou teus filhos a uma coisa bem pior do que a morte, meu amigo. Mas vai chegar lá quando o momento chegar. Bem, Magnus, agora com um olho só, continuou unindo os primarcas junto com seus irmãos e fazendo várias ações na Grande Cruzada. Durante esse tempo, ele salvou uma população inteira e, por salvar essa população, ele ganhou a admiração de muitos e ele foi conhecido como Rei Vermelho. Os seus irmãos, alguns, tiveram muito apreço e gostavam do Magnus, principalmente Perturado. Então, quando o Perturado gosta de ti, meio que o problema é mais teu, né, cara? Mas ele se abria mais com o Magnus, eles tinham um certo contato, e uma vez o Perturado perguntou se o Magnus conseguia ver o olho do terror, e o Magnus falou que não, ele não conseguia ver não, cara, tá na tua cabeça aí, Perturado, vamos se tratar. Mas, bem, pelo menos era isso que ele devia ter dito, mas ele não se tratou, e ele não falou isso, ele só falou que não, e aí o Perturado se fechou e não falou mais nada sobre isso, deixou esse problema quieto. Mas no caso, o Magnus e sua legião foram por aí salvando populações humanas, resgatando mundos, matando tiranos e coisas horríveis que o universo tinha colocado para ou devorar ou escravizar a humanidade. E ele utilizava métodos que alguns consideravam meio que covardes, né? Tipo magiazinha, porque homem que é homem tem um machado de 2 mãos e quer ver o pânico e o terror nos olhos do teu inimigo enquanto tu corta ele em pedaços. Mas o Magnus e os seus soldados utilizavam o poder do imaterial à torto e à direito. Qual é a graça de invocar uma tempestade de raio e destruir as defesas de um planeta alienígena, queimando eles tudo de cima? O legal seria destruir a porta, invadir e matar todos os alienígenas e qualquer ser humano que está junto com eles, porque um ser humano que comunha com alienígena não é um ser humano. Mas o Magnus, não. Vamos matar apenas os alienígenas. Vamos salvar a população humana que vivia aqui. Ai, Magnus, seu imbecil. Bem, isso vai trazer problemas para o Império depois. A população humana já afetada muitas vezes tinha uma surpresa. Aliás,
teve um planeta que toda a população era possuída por uma criatura demoníaca, só que o Magnus não entendia o que era um demônio, ele nem sabia que isso existia, então para ele era como se fosse uma doença da mente. Ai, Magnus, tu podia ter espalhado um demônio por vários mundos do Império, condenando populações inteiras à morte, à escravidão eterna, mas Magnus não tem noção de nada, então tanto seus super soldados quanto eles começaram a ter meio que assim uma afronta, uma inimizade com algumas das outras legiões, principalmente a Death Guard do Mortarion e o Leman Russ. O Leman Russ mesmo odiava ele e os seus Space Wolves consideravam o que eles faziam um absurdo, porque eles odiavam a magia, esse negócio aí de usar o imaterial para qualquer coisa, e tanto Próspero quanto a legião ali dos Thousand Sun utilizavam a magia para literalmente qualquer coisa. Não era incomum eles limparem as armas e a armadura utilizando poder da mente e telecinese. Não era incomum eles assim, ele vai num restaurante, eles nem pediam o que tu queria, eles só iam lá e liam a tua mente. As crianças brincavam na rua utilizando magia. Então, cara, Próspero era um local onde a magia corria solta, sem nenhuma limitação ou algo para evitar, e o Magnus defendia que aqueles super soldados que nasceram com a bênção da magia devessem usar elas para auxiliar no máximo possível e sempre buscar mais e mais poder. O Leman Russ começou a ranger os dentes e ele começou a reclamar para o Imperador e o Mortarion também. Seguinte, não tá certo isso aí. Primeiro que é desleal, que eles não lutam assim com honra, e segundo que eles estão abusando da magia e os bibliotecários, o pessoal das outras legiões que utiliza magia, começou aí na onda do Magnus e eles também estão utilizando magia de uma forma perigosa. Temos que resolver isso agora. O Imperador e o Malcador, eles sabiam que realmente estava demais, estava exagerado, eles tinham que botar um limite, era perigoso o que o Magnus estava fazendo, nem todo mundo consegue controlar o poder do mesmo jeito que o Imperador e que ele, e isso aí poderia causar, tu incentivar outros a usar esse poder, poderia causar repercussões terríveis. Resumindo, foi feito um conselho num planeta chamado Nikia, e nesse conselho vários assim tentaram dizer não, psíquicos são bons por causa disso, disso e daquilo. Foi um debate assim a céu aberto. Outros chegavam e diziam não, o ser um psíquico é errado, tá utilizando isso, tá mexendo com forças pouco conhecidas e perigosas e podem levar a uma devastação e destruição. Não é natural, não é do ser humano isso aí. Foi uma briga, foi uma discussão, foram horas e horas e horas e horas de discussão e infelizmente o Imperador e o Malcador chegaram num consenso. Quem era contra esse uso do poder psíquico ali, à torta e direito, estava correto. Vai ser a partir de então proibido os bibliotecários de utilizarem o seu poder daqui em diante, e também os poderes psíquicos vão ficarem apenas para aqueles sancionados e autorizados pelo Império. Não é mais qualquer um que pode simplesmente utilizar o poder psíquico a qualquer momento. O Magnus ficou revoltadíssimo. Como eles podiam ser tão cegos? Ele tinha um olho só e ele via melhor que eles. Isso não era algo para ser temido, ou escondido, ou deixado de lado. Era uma ferramenta, era uma arma, era algo que a humanidade poderia utilizar. Era um poder que vocês estão deixando de lado. Esse preconceito era baseado em ignorância. Eles precisavam de conhecimento, eles precisavam entender que esse preconceito deles contra utilizar a magia
era errado. E agora que o Magnus não podia mais utilizar a magia, como ele iria mostrar para os seus irmãos que isso vem uma ferramenta para ajudar? As coisas benignas do outro lado estão aqui para nos ajudar. Vocês entenderam tudo errado, meus irmãos. Só que o imperador sabia que o Magnus tinha se iludido. Não tem só coisas benignas do outro lado, Magnus. Não tem. Aliás, a fonte de todos os problemas vem de lá, Magnus. Então o imperador manteve-se firme. Como o caos não pode ser divulgado e conhecimento geral, ele não falou o porquê, apenas proibiu. E o Magnus e os seus Thousand Suns e o planeta de Próspero continuou vivendo do mesmo jeito que sempre viveu. Eles continuaram abusando da magia, eles continuaram usando ela para coisas do dia a dia, para lavar roupa, limpar a casa, para bater a toalha. Tu usa o poder da mente, coisas mínimas, coisas que poderia fazer com a mão, cara, não custa nada, mas não. Eles utilizavam o imaterial, cada vez brincando mais com o perigo e testando o limite da capacidade do ser humano de resistir às tentações que ficam do outro lado, começando a escutar uma vozinha aqui e ali, prometendo ajudar, prometendo aumentar o teu poder, e tu vai na onda e vai caindo naquela tentação. É assim que o caos cresce. Poxa, Magnus, agora eu entendo porque te chamam de Ciclopes, deviam te chamar de cego mesmo, porque tu não enxerga. E Magnus, falando em enxergar, um belo dia, depois desse conselho que bloqueou o uso da magia que eles completamente ignoraram, ele começou a ver umas visões, e ele percebeu, aliás, uma visão incentivada pelo seu amigo guia espiritual, assim, o seu coach espiritual. Chegou para ele: Magnus, acorda, Magnus, rápido, eu preciso te mostrar uma coisa, Magnus. O Horus caiu pro caos. O Horus vai trair o imperador e levar a humanidade a um derramamento de sangue, uma guerra civil. E o imperador não sabe, Magnus. O imperador está agora na Terra em um projeto que necessita de toda a sua atenção. Você precisa falar para ele, Magnus. Avise-o, Magnus. Salve a humanidade. Impeça a guerra, Magnus. E o Magnus sabia o que tinha que fazer. O seu conselheiro espiritual super benigno havia dito a ele que o Horus já estava tarde demais, e se ele não avisasse o imperador, a galáxia iria queimar, rios de sangue iriam cair, a humanidade estaria condenada. Magnus, você tem que avisar o imperador. E Magnus então tentou entrar em contato telepático com o nosso Big E, com o imperador, que nessa época estava sentado no trono de ouro fazendo um projeto chamado Webway. Assim, seria um Webway da humanidade, é o projeto Trono de Ouro, que é os Eldar, os elfos espaciais, conseguiram sobreviver ao nascimento de Slaanesh se escondendo no Webway. O Webway é algo entre a nossa dimensão e o outro lado, e o imaterial, protegida por várias barreiras psíquicas que impedem que o caos e o imaterial influenciem o que tem dentro, que aí permitiria que o ser humano não dependesse mais de tecnologia que envolvesse o imaterial, principalmente para transporte e locomoção, o que faria e viabilizaria, na verdade, que o Império Humano dominasse o universo inteiro e acabasse com o caos como um todo, e nada mais do caos iria vir para afetar a humanidade, e o ser humano seria a hegemonia eterna no universo, liberando um período de prosperidade para sempre. Mas Magnus não viu isso, não sabia disso, então ele queria agora avisar o imperador do que estava acontecendo.
Porém, mesmo tentando se comunicar com ele, ele não conseguiu chegar na Terra para a sala do trono onde estava seu pai. Havia uma barreira. Imagina tu tentando correr em várias cordas, assim, começa a chocar com o teu corpo e te puxar para trás. E ele não conseguia avançar para se comunicar com o imperador. Aquelas barreiras psíquicas desse webway que o imperador estava criando não permitiam que ele entrasse pelo imaterial até a sala do trono. Ele tentou bater, forçar e mexer, não ia. Por mais força que ele fizesse, ele não conseguiria atravessar. Ele sentiu as suas forças saindo, ele ficando mais fraco, e ele percebeu aquelas imagens do Horus matando milhões, os rios de sangue, mundos queimando. Ele precisava avisar o imperador e impedir isso aí. Ele precisava salvar aquelas pessoas, ele precisava salvar a humanidade. Quando de repente uma vozinha chegou: Magnus, eu te ajudo, aceita minha ajuda, Magnus, seja meu campeão, Magnus, vamos juntos falar com o imperador. Mal sabia Magnus que nesse momento de desespero, quando ela aceitou a ajuda daquele seu guia espiritual, um guia que está sempre mudando, cheio de olhos, o deus da mudança, Zinti. O plano sobre o mestre dos planos, o deus Corvo, esse monstro do imaterial, uma força primordial mesmo, já que a mudança é algo que sempre vai acontecer. Zinti agora forneceu todo o poder que ele conseguiu adquirir para Magnus, e Magnus arrebentou junto, no caso Magnus ampliou o poder de Zinti e eles conseguiram juntos destruir aquela barreira, formando uma imagem na sala do trono dourado, abrindo um buraco naquele webway, naquela realidade entre a nossa e o imaterial, onde o imperador estava construindo esse projeto para permitir que a humanidade ficasse para sempre segura e isolada das forças caóticas que querem devastar tudo que é ser inteligente. No momento que o Magnus estourou e fez a sua projeção ali na sala, ele falou: pai, Horus vai te trair. E o imperador olhou para ele e falou: não mais do que você me traiu. Magnus viu a merda que fez. Atrás dele, um enorme buraco, uma fenda caótica se abriu naquele projeto e trilhões de demônios começaram a invadir a terra sagrada daquela sala do trono com uma fúria enorme, vindo devastar e destruir tudo. Ali na conexão do webway, eles agora invadiram e não havia mais lugar seguro que a humanidade poderia utilizar. O caos sempre vai achá-los, vai devorar tudo e destruir tudo, porque caos não é uma força primordial de criação, Magnus. Caos é uma força primordial de destruição. Só que Magnus percebeu isso tarde demais. E aquela legião de demônios entrando ali, o imperador começou a enfrentá-los e tentar expulsar eles desse webway para poder novamente restaurar as barreiras psíquicas e proteger esse projeto que representa o único futuro viável para a humanidade. E o Magnus agora perdendo energia psíquica, voltando para o seu corpo lá em Próspero, quando ele tinha feito essa burrice, esse ritual gigante para poder se comunicar com o imperador na Terra, ele viu que, cara, que naba, eu condenei a humanidade à morte, a culpa é minha. Fui eu. E ele sentiu o peso enquanto seu pai devastava naquele caminho. Ele conseguiu emitir uma ordem no seu corpo físico e ele mandou
o Leman Russ e os seus lobos espaciais acertar as contas com o idiotão do Magnus. Acabe com ele. Na sua fúria, na sua raiva, ele percebeu que ele deveria ter feito isso muito antes. O Magnus, meu amigo, não valia a pena, muito risco, pouco benefício. Mas o imperador se deixou cegar pela sua humanidade. Magnus era bom de coração e o imperador também, e ele viu que ele queria bondade, ele viu que ele era inocente, ele viu que ele queria o bem para o ser humano em geral, e ele achou assim, o imperador ele é muito sentimental com esses primarcas, ele deveria ter sido bem mais frio e bem mais rigoroso, mas agora era tarde. E em Próspero, os Space Wolves, as Irmãs do Silêncio e alguns custódes começaram a mostrar para o Magnus o que acontece quando tu não obedece à lei imperial. E eles começaram a matar todo mundo, destruir aqueles belíssimos edifícios de mármore branco com detalhes em ouro, prata e tudo que é bonito. Eles começaram a devastar, destruir, queimar, e o Magnus, vendo seu planeta queimar, aceitou a morte. Ele impediu que os seus Thousand Sun lutassem aqui, que a sua legião lutasse, porque ele sabia que era merecido e ele deveria mesmo ser executado. Porém, a sua legião o desobedeceu e eles começaram a lutar contra as forças que o imperador mandou para cá, os Space Wolves, as Irmãs do Silêncio e alguns custódes, e fizeram o possível para salvar a população, o conhecimento e o que eles tinham adquirido aqui no planeta. Foi uma luta brutal e uma luta sangrenta, vendo a sua legião desobedecer às suas ordens e lutando assim para resgatar todo aquele trabalho que ele também conseguiu fazer em tantos anos da sua vida. O próprio Magnus mudou de ideia, tá vendo aqui, ó, mudou, Zint. Então, Magnus mudou de ideia e decidiu também lutar para defender o planeta. Mas era tarde demais, o planeta ia ser exterminado junto com toda a sua população. Não existia mais inocentes no planeta e ele então ficou frente a frente com o seu irmão, com o Leman Russ. E eles começaram a lutar. Magnus falou: pare essa loucura, eu não quis nada disso, eu não fiz nada errado. O Leman Russ rangeu os dentes e veio correndo com a ferocidade de um pitbull. Mas ele não é um cachorro. Ele veio correndo na velocidade de um pitbull. O Magnus utilizou um enorme poder, assim, uma lança psíquica, que atingiu a armadura no peito do Leman Russ. A armadura feita com várias runas, que totalmente não é magia, é runa. É diferente o que o pessoal de Fenris faz, os seus runesmiths. Eles fazem runas não é magia, todo mundo sabe. Então, essas runas protegeram ele daquele impacto da magia, que apenas o jogou pro lado. E agora que ele perdeu o ímpeto da velocidade, ele deu um chute alto, acertando o olho do Magnus, um roundhouse kick, BUM! No olho do Magnus. E agora, com seu único olho machucado, sem conseguir enxergar, o Magnus desviou e caiu para trás. Ele foi meio que de lado. O Leman Russ, então, utilizando sua agilidade, até porque ele é bem menor também, deu uma rasteira, dobrou as pernas dele, o Magnus foi cair para trás. Ele botou o joelho embaixo da coluna do Magnus e puxou para baixo com tanta força que quebrou a espinha do Magnus, matando ele no local. Mas não se preocupe se você gosta do Magnus, porque ele tem amigos do outro lado. E nesse momento, quando Magnus morreu, a população, a cidade de Próspero e aqueles sobreviventes da legião do Magnus dos Thousand Sun foram levados para o Imaterial. E lá
eles ficaram agora num planeta que era como se fosse um espelho, uma cópia do que Próspero era. Um planeta chamado Sortários, o planeta dos magos. E daquele planeta nasceu um novo Magnus. Os sobreviventes e os seus legionários estavam ali procurando o seu primarca e tentando resgatar o que aconteceu, tentando entender o que estava acontecendo, quando de repente um enorme príncipe demônio Dzint, vermelho com asas, com o rosto do Magnus com um olho só, chegou e disse: meus filhos, sou eu. E agora juntos vamos nos vingar. Eu não sou mais completo, porque a alma do Magnus, no momento que ele morreu, se separou em fragmentos e vários pedaços dele foram espalhados por aí. E agora essa criatura que estava à frente dos sobreviventes dos Thousand Suns falou com eles com a voz do Magnus: eu irei buscar a minha essência e com ela eu trarei a vingança àquele maldito império que nos traiu. Não fizemos nada errado, vamos nos vingar. Mal sabia Magnus que todo o problema dele vem de Dzint, que tinha feito isso aqui tudo, só um detalhe aqui, um adendo final, porque era isso que eu queria trazer hoje sobre o Magnus. Mas essa doença do código genético dele é causada por Dzint. E foi tudo um plano maléfico para trazer o Magnus, um dos mais leais e mais honrados primarcas, para o lado do caos. E agora que o Imperador perdeu esse potente psico, o caos ganhou uma incrível força de destruição. Por 10 mil anos o Magnus vai causar terror e devastação no Império. Ele vai causar exterminados de populações inteiras inocentes. Ele mudou totalmente no momento que ele renasceu como um príncipe demônio, já que a alma dele se fragmentou e coisas como a humanidade e a bondade, que foram aquilo que o Imperador viu nele e deram para ele esperança que ele iria ser diferente, isso aí se perdeu. E no Sítio da Terra, o Magnus vai participar de novo em algumas situações, então nos vemos lá. Vai levar um tempo até chegar lá, porque eu tenho que falar de cada um dos primarcas, mas vejo vocês na próxima. Lembrem-se, o Imperador protege e Magnus é tudo culpa dele, sim. Imbecil. Ele tinha boas intenções. De boas intenções, meu amigo, o inferno está lotado. E nesse caso, literalmente, tudo de bom e estejam com o Imperador.